Olá! Hoje nós temos o privilégio de estarmos juntos com a Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro, estudando a Palavra de Deus, o livro de Atos dos Apóstolos. Então, vamos lá? É um grande privilégio estar junto com você, conversando sobre fatos marcantes no início da Igreja de Cristo. E vamos discorrer sobre alguns eventos que estão registrados ali no livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero te convidar a orarmos ao Senhor, pedindo a direção de Deus, para que tudo que venhamos a falar possa estar sendo dirigido pelo Santo Espírito de Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te suplicamos as tuas bênçãos nesse dia, e que a tua palavra encontre espaço em nossos corações, para que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Nos abençoa a tua igreja reunida neste dia. É o que nós te suplicamos no nome de Jesus. Há alguns anos, alguém me perguntou se eu tinha alguma sugestão de um livro que falasse sobre planejamento estratégico, propósito para a vida da igreja. A minha pergunta, ou a minha resposta, foi com uma outra pergunta. O que você deseja? Que tipo de livro você deseja? E a pessoa virou para mim e disse: pastor, eu gostaria de um livro que me ensinasse a fazer a minha igreja crescer, a minha igreja se desenvolver. E aí eu disse para ele: olha, eu tenho um livro excelente, um livro que é planejamento estratégico do começo ao fim. E você, com certeza, ao ler esse livro, se colocar em prática todo o conteúdo deste livro, a sua igreja vai multiplicar. E ele prontamente, curioso, me perguntou: qual o nome do livro? E eu disse: o nome do livro é Atos dos Apóstolos. Ele foi escrito há quase 2000 anos atrás e continua vivo e verdadeiro também nos nossos dias. Eu creio que, pelo menos uma vez ao ano, a igreja deveria ler o livro de Atos dos Apóstolos, ver o planejamento estratégico de Deus na pessoa de Jesus Cristo, observar a visão do poder, a manifestação do poder e da graça de Deus na vida de homens, iletrados para alguns, mas que passaram pelo melhor seminário que já existiu nessa terra. Eles acompanharam Jesus, o ministério de Jesus, e foi experiências maravilhosas. Então, quando a gente pensa em tudo isso, o texto áureo de hoje, ou aquele texto que vai servir de base para tudo que a gente vai falar ou viver, é quando Pedro e João estão ali na Porta Formosa. Tem um homem aleijado que está ali pedindo esmolas. Pedro vira para aquele homem e diz assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Olha que coisa linda. Aquele homem se levanta, talvez dando um salto de alegria, e sai correndo, declarando o quanto Deus é bom. Mas vamos voltar para o começo da história. O começo da história em Atos dos Apóstolos começa com a ascensão de Jesus. Os discípulos se reúnem para ver o Senhor Jesus sendo levado nas alturas, voltando para casa, voltando para o céu. E aí os discípulos de Jesus, então, estão ali naquela experiência, mas Jesus determina que eles voltem para Jerusalém e aguarde o momento certo para a manifestação do poder. Aí alguns falam assim: a descida do Espírito Santo foi uma surpresa? Não! Jesus já vinha avisando os seus discípulos tudo o que iria acontecer. Lá no Evangelho de João, Jesus ensina sobre o Consolador. No Evangelho de Mateus, Jesus diz que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Então, eles estão preocupados em saber quando é que vai acontecer tudo isso, de que maneira vai acontecer tudo isso. Quando será o dia da manifestação gloriosa do Espírito Santo? Jesus responde a eles: isso não interessa para vocês. Mas uma coisa é importante. Atos 1:8 deveria estar no espelho da nossa casa, para a gente estar lembrando sempre o que Jesus disse aos seus discípulos, quando ele diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, não vai haver lugar que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não seja pregado. Não haverá lugar em que haja impedimento para a manifestação do Espírito Santo de Deus. Não haverá lugar que a igreja diga que não é responsabilidade dela. Então, Jesus está preparando seus discípulos, Jesus está ensinando eles a vivenciar essa experiência maravilhosa com o Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Aí nós chegamos, a igreja fica reunida em torno de 120 pessoas, e é tão interessante que Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, ele registra que todos estavam reunidos durante esses 50 dias, todos estavam se dedicando, unidos e se dedicando à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Lucas está registrando aqui que aqueles homens e aquelas mulheres, quando ouviram a ordem de Jesus, o que eles fizeram? Obedeceram. Eu já aprendi há algum tempo atrás, quem obedece, cresce. Quem desobedece, desce. Então, eles estavam crescendo na sua experiência com Deus a partir de uma vida, a partir de uma visão de obediência. Então, Pentecostes vai ser algo assim tremendo, porque no planejamento estratégico de Deus, o início da igreja cristã, a manifestação do poder dessa igreja precisa acontecer de uma forma muito especial. Não é simplesmente um evento, vai ser algo transformador, não só na vida daqueles homens, daquelas mulheres, mas das pessoas que estavam em Jerusalém, como também de nós, que somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Pentecostes era uma festa tradicional do judaísmo, era a festa da colheita e acontecia 50 dias depois da Páscoa. A cidade de Jerusalém multiplicava a sua população, porque milhares de pessoas aproveitavam para ir lá, não só participar da festa, mas visitar as suas famílias, oferecerem sacrifícios no templo. Era um momento assim de acolhimento, era um momento especial, era um momento que as pessoas estavam ali reunidas. Foi o momento que Deus escolheu para manifestar a sua glória na vida daquelas pessoas e na vida daqueles que são a sua igreja. Com a manifestação de Pentecostes, nós vamos então observar que o que acontece? As pessoas começam a ouvir o evangelho no seu próprio idioma. O texto bíblico está lá em Atos capítulo 2, diz que as pessoas que estavam ali reunidas, os apóstolos estavam pregando, os apóstolos estavam falando, e sabe o que acontece? Cada um estava ouvindo no seu próprio idioma. Ou seja, o Senhor nosso Deus, através do Espírito Santo, está ali trabalhando de intérprete. Você já pensou nessa experiência? Você já imaginou essa experiência ainda nos dias de hoje?
Hoje em dia nós temos pessoas que podem servir de intérprete enquanto alguém está falando, você está com fone de ouvido, ouvindo no seu próprio idioma uma palestra, um discurso, mas ali não, foi o próprio Deus, o intérprete, para que aquelas pessoas pudessem estar ouvindo o que os apóstolos estavam pregando. O apóstolo Pedro, então, ele toma da palavra, ele começa a falar a respeito de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, na história da vida dele. Pedro começa então a discorrer de forma histórica toda a experiência do povo de Israel, chegando até Jesus. E aí aquelas pessoas começam a ficar com os seus corações constrangidos e perguntam: o que a gente tem que fazer? Qual é a nossa opção? Que escolhas nós temos? E é tão interessante que a escolha dada foi que haja arrependimento na sua vida. O dia de Pentecostes é uma demonstração clara não só do poder de Deus, mas do propósito da vida da igreja. O texto bíblico nos diz que naquele dia 3.000 pessoas se renderam aos pés de Cristo. 3.000 pessoas começam a fazer parte da igreja de Cristo. Era um grupo de 120 pessoas. E essas 120 pessoas tiveram um trabalhão para discipular, para compartilhar e para ajudar aquelas pessoas no seu crescimento espiritual. É milagre de Deus? Sim, mas é o povo também obedecendo o mandado do Senhor. A igreja começa a crescer e agora nós chegamos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Existe um homem, um deficiente físico, que está à porta do templo, a porta chamada Formosa. Aquele homem está ali pedindo esmola. Aquele homem está ali clamando por misericórdia das pessoas que vão passando por ali. Pedro e João estão passando ali. Aí nós vamos ver a intimidade da igreja do Senhor com o Senhor da igreja. Pedro e João, então, vira para aquele homem e diz assim: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E aí vem aquela fala clássica de Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem se levanta, aquele homem começa a andar e o evangelho do Senhor Jesus Cristo continua sendo propagado no meio ali de Jerusalém. É tão interessante que quando nós olhamos não só para o poder e para o milagre, os milagres de Deus têm um propósito, e o propósito do milagre de Deus é sempre é de glorificação do nome de Cristo. Nós continuamos então caminhando com a igreja, e aí no capítulo 5 nós temos uma história triste. Um casal, Ananias e Safira, com inveja talvez, com desejos impuros no seu coração, decidem mentir. Vendem uma propriedade e dizem que estão entregando tudo. E aí o que acontece com aquele casal? Aquele casal vai enfrentar o juízo de Deus. E os dois morrem. E mais uma vez, no capítulo 5, quando isso tudo acontece, no versículo de número 11, que nos conta essa história, diz que sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar deste acontecimento. Foi um acontecimento assim muito triste. Meus irmãos, quando eu quero abrir um parênteses aqui, eles não eram obrigados a entregarem tudo como oferta. O problema não é o tamanho da sua oferta. O problema é como muitas vezes nós temos observado pessoas acreditando que podem mentir para Deus. Eu tenho dito, inclusive, Deus não quer
migalhas, Deus não quer a sua sobra, Deus quer o todo da sua vida. E quando eu olho para a experiência do martírio de Estevão, quando eu olho para a força da igreja, eu às vezes fico me questionando, Deus é o mesmo, o Espírito Santo de Deus é o mesmo, a necessidade humana continua sendo a mesma, as pedras continuam clamando. E o que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo? Por que nós não estamos impactando o mundo como deveríamos fazê-lo? Mas aí a gente continua caminhando ainda em Atos dos Apóstolos e continuamos observando que o poder da igreja, a igreja continua crescendo, a igreja continua se desenvolvendo. E aí então, com o desenvolvimento da igreja, diz-nos o texto bíblico que muitos sinais e maravilhas eram feitos pela igreja do Senhor. E a igreja continua crescendo, porque a igreja não foi feita para estar estagnada. Precisamos continuar crescendo. E a igreja só tem um jeito de crescimento: proclamar a verdade do Evangelho às pessoas que estão à nossa volta. Aí nós vamos ver a cura de Enéas. Enéas morava numa cidade chamada Lida. E quando Enéas também era uma pessoa deficiente, que já estava há alguns anos sobre uma cama, Pedro chega e diz para ele: Enéas, levanta. Você não crê em Jesus? Levanta. Você não crê no poder de Jesus? Levanta. E aí sabe o que acontece? Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Ou seja, o propósito do milagre de Deus é para a glorificação do próprio Deus. O propósito do milagre de Deus é para levar pessoas a se renderem aos pés do Senhor. O que dizer de Dorcas? Dorcas era uma mulher temente a Deus. Dorcas era uma mulher que vivenciava experiências maravilhosas com o Senhor. Dorcas é ressuscitada e isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor Jesus. Quando a gente vai caminhando pelo livro de Atos dos Apóstolos, uma coisa eu quero dizer a você: o mesmo Deus que fez tudo isso na vida daquela igreja tem poder para continuar fazendo ainda nos nossos dias. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos a palavra de Deus que aqueles crentes não tinham. Nós temos recursos financeiros. Nós temos muitas coisas que eles não tinham. Mas parece que estamos relaxando no poder transformador da igreja do Senhor. E aí, eu quero fazer um convite a você. Primeiro, volte lá para Pentecostes e veja quão grandioso foi aquele momento. Um momento muito especial. Um momento de plena intimidade com o Senhor. Um momento de manifestação da graça de Deus. Então, vamos abrir espaço para que o Espírito Santo de Deus opere em nossa vida, para que sejamos instrumento nas mãos dele, testemunhando do Evangelho de Cristo a todas as pessoas. A outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que, na intimidade com o Senhor, viva a cada dia o milagre de Deus. E aí eu não falo só do milagre da cura, porque o maior milagre é o Senhor Jesus Cristo trazendo vida eterna ao coração das pessoas que estão à nossa volta. Sejamos esse instrumento nas mãos de Deus para ver o agir de Deus ao nosso redor, para ver o agir de Deus à nossa volta. E além de tudo isso, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja a marca primordial da nossa vida e da comunidade que fazemos parte. Nós fomos chamados para sermos Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Então, Igreja do Senhor Jesus Cristo, olhe para os fatos marcantes do início da Igreja de Cristo. Olhe para os eventos que foram marcantes no início da história dessa igreja. Eu tenho dito que Atos dos Apóstolos, o seu último capítulo, está lá o último versículo de Atos dos Apóstolos nos ensina que não tem limite, não existe limite para o poder de Deus e não existe limite para o agir de Deus na vida daqueles que estão à nossa volta. O versículo de número 31 de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda liberdade, sem impedimento algum. Isso aqui é um testemunho a respeito de Paulo. Só que Paulo estava com toda a liberdade e sem impedimento e ao mesmo tempo estava preso. Ele estava preso, mas ele estava numa casa. Ele estava em prisão domiciliar, vamos tratar assim. E ele estava proclamando o evangelho a toda a guarda que estava ali tomando conta dele, a todas as pessoas que chegavam ali. Paulo estava usando todas as oportunidades para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Nós hoje podemos continuar com toda a liberdade, sem impedimento algum, anunciando que Jesus é Cristo, que Jesus é Senhor. Então, vamos caminhar com esse Jesus maravilhoso e não nos esqueçamos, o poder do Espírito Santo continua o mesmo. O Deus eterno é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. A necessidade ou a carência humana de salvação é a mesma. Então nós precisamos voltar para o início de todas as coisas, voltar para o primeiro amor, voltar para uma plena intimidade com Deus, fazendo diferença no mundo que nos cerca. Então, que Deus abençoe o seu dia e que neste domingo de Páscoa, da mesma maneira que o sacrifício de Cristo no Calvário não foi em vão na minha vida, que também não seja em vão na vida das pessoas que me cercam. Do mesmo jeito que eu celebro que Jesus Cristo ressuscitou, eu também possa estar celebrando a ressurreição de Cristo com as outras pessoas que estão à minha volta. Da mesma maneira que eu tenho convicção da minha vida eterna, que eu possa levar essa convicção às pessoas que estão à minha volta. Que sejamos instrumentos revestidos do poder do Senhor, fazendo diferença nesse mundo. Oremos mais uma vez ao Senhor. Obrigado, Deus de amor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pelos teus propósitos para com a minha vida e para com a nossa vida. Que cada um daqueles que estão estudando da tua palavra neste dia, que serão alcançados por esse vídeo, possam entender que nós fomos chamados para exercermos um ministério na tua igreja. E que, independente do ministério que estejamos exercendo, nós temos o compromisso de fazermos discípulo. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, que o Senhor esteja nos abençoando, para que tudo que venhamos a fazer seja sempre para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.